No cenário do vôlei aqui do Triângulo Mineiro, uma equipe vem chamando a atenção pela determinação e união dentro de quadra. O time de alto rendimento do Irapuru Uberaba se destaca não só pelas vitórias, mas também pela formação de atletas que representam a força e o compromisso do esporte. Quem conta pra gente um pouco dessa trajetória é a técnica do time Esther, que tem feito um trabalho excepcional no clube, unindo sua paixão pelo vôlei e a dedicação como treinadora. Então, eu sempre amei o vôlei, sempre joguei desde petitinha. Eu morava em Guimarães, então não tinha time lá e eu brincava era de vôlei com meu irmão. Meu irmão me ensinou, ele me dava bolada. Então, desde sempre eu amei o vôlei e assim, depois optei por fazer educação física. Vim para Uberaba, joguei aqui e acabou a minha vida se tornando o vôlei. Comecei a trabalhar no nosso time há um tempo atrás, chamava Arena Minas, com o Avelar. E desde então já entrei nessa vida, acho que no meu segundo ano de faculdade eu já entrei nessa vida do vôlei como técnica, assistente, né? E fiz isso até hoje. Já tô com 15 anos trabalhando. 15 anos e no vôlei também, já aos 15 anos. Vôlei também. E você jogou vôlei, né? Eu já joguei. Eu comecei, como eu morava numa cidade pequena, né? Eu fui para Patos de Minas, era Guimarães, aí eu fui para Patos de Minas jogar quando eu era infantil. Mudei, né? Morei sozinha numa república e tudo mais, com os meus 14 anos de idade. Depois fui para Patrocínio, fui para Uberlândia. E aí depois voltei para Patos, joguei mais alguns campeonatos, aí a gente acabava jogando para outras cidades também. E depois vim para Uberaba. Aí aqui em Uberaba eu joguei por Uberaba, aí a gente também jogava por São Paulo. E depois que eu terminei a minha faculdade, eu fui para a Austrália. Aí eu fui e joguei numa universidade lá também, tive um ano lá jogando fora e depois retornei e voltei a ser técnica e também a jogar por Uberaba. Atualmente você está como técnica aqui do Irapuru no vôlei e tem mais algum outro trabalho que você tem feito como técnica ou apenas no Irapuru? Apenas no Irapuru. Hoje eu só trabalho aqui. Já tem quanto tempo que você está trabalhando aqui no Irapuru? Já trabalho aqui há 6 anos. Eu tive uma pausa, que meu filho adoeceu, aí eu tive que sair, parar um pouquinho as atividades. Mas, no geral, já tem 6 anos que eu trabalho aqui. E você enxerga alguma evolução nesses 6 anos de trabalho aqui no clube? Muita. A princípio, a gente brinca, né, que eu e a Rebeca, quando eu cheguei, ela me contratou, que aí eu fiquei um tempo muito longe, sem o vôlei, por causa do meu filho, que ele foi tratar. E aí, quando eu retornei, aí eu falei, eu era professora de natação. Aí a Rebeca falou, você não quer dar aula de vôlei? E eu falei, nossa, aí meu sorriso abriu, né? Eu quero sim voltar pro vôlei, que é o que eu amo. E aí comecei aqui, a gente fazia só a escolinha. Aí na época era eu, a Karen e a Rebeca. A Rebeca ainda dava treino. Ela tava nessa transição, né? Como diretora e tudo mais. E aí a gente tinha, sei lá, umas 30 meninas dentro da quadra, numa escolinha, em 1 hora de treino. E aí eu falei assim, Rebeca, eu vou voltar. Quer dizer, eu aceito a sua proposta, mas eu gosto de time de competição e eu quero um time pra eu competir. Aí ela falou assim, vamos ver. E aí nisso eu já montei um time com as meninas e já montei um horário. Falei, já montei. Ela foi deixando. E hoje a gente tinha 30 meninas. Hoje a gente tem 4 times de base. Então a gente hoje tem o Sub-14, o 15, o 16 e o 18. E a escolinha hoje a gente começou só nessa quadra. A gente tá com quase 40 meninas nessa quadra. E ainda tem as quadras de baixo, que o Vinícius hoje, ele dá aula mais 2 horários, que também acho que são 40 a 50 meninas lá. Num total, mais de 500 atletas. Então, a gente começou com 30, 35 e hoje a gente tem 500 atletas. Esther também comentou sobre a evolução da equipe durante os 6 anos de trabalho, na conquista de medalhas e no avanço das competições. Sim, a gente tem o Campeonato Mineiro, né, que é o da federação, que hoje é o melhor campeonato que a gente tem. E a gente começou, a gente ficava ali entre o quarto, né, principalmente na categoria que hoje essa é a minha primeira categoria, que é o Sub-18. Então elas começaram comigo com 14, né?
E assim foram evoluindo. E aí a gente ficava, no primeiro ano a gente ficou em quarto. E aí depois a gente ficou em terceiro. Aí depois no outro ano a gente já ficou em segundo. E assim, no Mineiro, a gente tem o Praia. E o Praia é uma potência, né? Então é um espelho, eles têm a Superliga, então todas as atletas, elas são contratadas, a maioria elas não são de Berlândia, são contratadas. Então é um time forte. E aí a gente começou a ganhar do Praia. Então a gente ganhou um jogo e aí a gente, opa, peraí, né? Olha pra gente, que a gente tá chegando, é um degrauzinho, mas a gente tá chegando lá. Então assim, não foi um dia, dois, um ano. Foram 3 anos aí de trabalho pra gente começar a cutucar, né, que a gente brinca, nos times grandes. E isso eu enxergo como uma evolução muito grande, né, pra gente ganhar de um time tão renomado, que treina todos os dias, que tem um trabalho físico, todo um trabalho, né, envolto ali, pra nós é muito significante. E entre isso a gente também começou a disputar outros campeonatos, e um deles é a Taça Brasília. Então, ano passado a gente ficou em terceiro. Então, já é um campeonato nacional, onde tem times do Brasil inteiro, inclusive Pinheiros, né? Tem Brasília Vôlei também, Clube do Remo do Pará. Aí tem também Vila Nova, que é um time muito forte, né? Que também tem no futebol, que é de Goiânia. Então, assim, a gente jogando contra esses times grandes e a gente ficou em terceiro. E aí, esse ano, com o Sub-18, nós ficamos em primeiro. Então, eu até arrepio, assim, porque é um feito muito grande. A gente ganhou de Vila Nova. E, assim, nós não perdemos um set na competição. Nenhum. Todos a gente ganhou de 2-0. As meninas imprimiram um ritmo muito forte. E a gente, graças a Deus, conquistou o título aí, que era a nossa meta, né, para esse ano. Se a gente pegou terceiro ano passado, a gente tinha a meta em ficar em primeiro e nós ficamos. Durante esse período, são várias medalhas, conquistas, que é até difícil para Esther mensurar quantas já aconteceram. Preciso pensar, porque são muitas medalhas. Inclusive, eu tô até fazendo que agora com o filho, né? Eles amam a medalha, aí eu coloquei tudo numa gaveta, mas tem tanta medalha, graças a Deus. A gente tem bastante títulos. E o que eu falo assim, lógico, ganhar uma medalha de ouro, de prata, bronze, é muito importante. Mas às vezes eu brinco com as meninas e falo assim, amanhã ninguém vai lembrar dessa medalha. Porém, a sua evolução é o mais importante. Então, e as meninas sempre brincam com isso. Mas a gente está sempre ganhando uma medalha, que seja ela de bronze. Para mim isso é muito importante, né? Mas hoje eu não consigo quantificar aqui não. Qual que é a competição que vocês mais ganharam? Você sabe qual competição que vocês já tiveram mais sucesso? A Copa dos Campeões, a gente está sempre entre os Essa primeiros. Copa dos Campeões, qual o escopo dela? É estadual, municipal? Ela pega a região de São Paulo e Minas. Então a gente tem time de Cristais Paulista, São Joaquim da Barra, Cravinhos. Então são essas cidades mais próximas aqui. Franca, Ribeirão Preto. Qual que é a parte mais difícil de ser uma professora técnica de alto desempenho no vôlei? Hoje eu falo que hoje está muito difícil ser técnica e as meninas evoluem nós técnicos muito mais, né? E eu acho que o desafio é acompanhar essa geração. Então tirar essas meninas do celular, né, do TikTok, trazer elas pra gente, ter essa linguagem diferente, porque antigamente a gente era meio assim, ainda só a gente brinca meio old school, mas a gente tinha uma pegada diferente, os técnicos tinham uma pegada diferente, né? Então era uma cobrança muito grande. E hoje, se você fizer isso com as meninas, às vezes você vai se ver sem nenhum atleta aqui dentro. Uma geração diferente. Totalmente diferente. Então eu preciso me adequar a essa geração. E os benefícios de praticar o vôlei para os pais que assistem essa matéria? Eu falo muito que hoje os pais, eles precisam de falar alguma coisa para as filhas, eles sempre recorrem também a mim, porque a gente acaba sendo uma referência, né? Então, o vôlei é uma coisa que elas estão fazendo aqui, é difícil, porque elas têm que conciliar o estudo, que eu falo que o estudo sempre em primeiro lugar, com o vôlei, e é uma paixão, é amor, porque não é fácil. Então, é um amor muito grande que elas têm.
E aí os pais acabam falando, Sté, me ajuda nisso, naquela nota, hoje isso. Ai, hoje ela acordou meio para baixo, hoje aconteceu isso. Então a gente forma uma parceria, né? E o vôlei é, assim, além de ser uma atividade física, né? Então tirar, principalmente hoje, nessa geração, conseguir tirar essas meninas do celular, do TikTok, né? E tudo mais, é um desafio muito grande. Então isso a gente consegue super aqui. E além disso, de tirar elas, é praticar, né? Ter como uma atividade física, como uma paixão. E acaba que elas vivem isso. Às vezes elas brincam que deixam de viajar com os pais, deixam de ir numa festinha do colega, porque elas têm que acordar às 6 horas da manhã para ir viajar. Então é uma responsabilidade muito grande. Então tudo que o esporte, principalmente o esporte de alto rendimento, ele proporciona para todo ser humano. Com relação às aulas aqui, né? Quem quiser iniciar as aulas no Irapuru, como é que funciona para iniciar a sua filha aqui no vôlei? Hoje a gente tem várias escolinhas. Então a gente tem terça e quinta, 6 horas da tarde, até agora, vai começar agora. A gente tem a escolinha e em cada quadra tem um nível diferente. Então, se é iniciante, você vai iniciar lá com o Vinícius, lá embaixo, das 6 às 7. Aí aqui comigo já é um nível mais intermediário. Meninas 2010. Aqui a gente começa a escolinha com 8 anos. Então, com 8 anos você já pode colocar. Eu falo assim, Esther, qual que é a idade ideal? 10 anos é legal. 10 anos é uma idade boa. A menina já tem uma desenvoltura melhor, ela consegue dar uma manchete, um toque, gosta. 8 anos, ok, também colocar. E aí o nível intermediário aqui comigo. E aí depois as meninas que já são 2010, 2009, elas fazem das 7 às 8 com o Vinícius lá embaixo. E eu acho assim, o importante é que toda a iniciação, né? A escolinha a gente tá aqui e todo mundo almeja, a maioria, né? Almeja entrar nos times de base, que são esses que a gente trabalha à tarde. Então, que são os quais a gente disputa campeonato. E aí, esses times, a gente faz uma peneira sempre no começo do ano. E aí as meninas entram e disputam, né? E aí fazem parte das categorias de base do Irapuru. Mas aqui todo mundo tem um lugarzinho para fazer para começar na escolinha. Todo mundo é muito bem-vindo. Qual o nível de 0 a 10? Qual o nível que vocês gostam de jogar vôlei? 10. Legal. 10? Não tem nenhum outro esporte, é só o vôlei, atualmente. Jogando todos os dias só vôlei. E vocês viram a evolução na questão técnica de vocês ao longo desses anos? Muito. Assim, vendo os vídeos lá do estadual, de quando a gente jogou Sub-15, que foi até em Uberlândia, totalmente diferente, muita coisa. O nosso físico mudou muito, a nossa postura o fundamento em si do vôlei. Até mesmo a nossa cabeça, que a gente é mais inteligente, porque antes a gente era E qual que é a parte mais gostosa do vôlei? O que é a coisa que vocês mais gostam? É o rachão. É o rachão? Mas a Esther não deixa a gente falar rachão. É proibido, é dirigido. É dirigido. E a pior parte qual que é? Nossa, Vocês fazem treino físico? Nesse calor, Deus me livre. A gente... Quem que passa treino físico pra vocês? Mas ele passou um treino na piscina e foi bom. Mas ele pega na piscina, é bom. Tem Sabe que com correr. quantos quilos a gente agacha? 90. 90 quilos pra vocês agacharem? Não é possível. É sério. Mas vocês fazem lá na academia ou aqui? Lá na academia. Quantas vezes na semana? A cara O dele. físico é 3 vezes na semana. Primeiro eu queria agradecer o clube, né, por ter dado esse espaço, por investir, por acreditar no voleibol. Não é à toa que hoje a gente é uma potência, eu posso dizer isso com muito orgulho, né, que a gente disputa na cidade, a gente disputa campeonatos na FUNEL e a gente acaba trazendo todas as medalhas. E isso é fruto de um trabalho, de uma insistência, de buscar talentos. Então a gente continua buscando talentos para estar aqui na nossa equipe. E é isso. Obrigada, direção, obrigada, Irapuru, por acreditar. E tamo junto, venha todo mundo, todas as meninas que têm uma vontade de jogar, que seja só jogar ou que tem um sonho de ser jogadora, venha pra cá que esse é o lugar.